A partir de hoje, as peças do tabuleiro político presidencial começam a ser colocadas todas sobre a mesa. Digo a partir de hoje porque nós já sabemos que o Lula é candidato em convenção, nós já sabemos que o presidente Jair Bolsonaro é candidato em convenção, hoje, convenção do MDB, PSDB também faz a sua convenção, Ciro Gomes já fez, então nós já sabemos quem são os candidatos, né? Então, estão colocados. E aí, eu fiquei pensando uma coisa muito curiosa na minha avaliação. Pode ser que o ouvinte querido, ouvinte querida, não percebam o mesmo grau de curiosidade que eu, ou não tenham o mesmo grau de curiosidade que eu, mas o eleitor olha esses movimentos e ele reage de uma forma diferente do que reagia no passado. A gente vê, a gente percebe, olha nas pesquisas, você vê o imposto federal caiu, aí tem queda de ICMS, aí tem briga pela gasolina, aí tem Auxílio Brasil, que muda o nome do Bolsa Família, aí vem as declarações que o Lula dá, declarações do Bolsonaro, aí tem a Tebet, aí terceira via, segunda via, não havia, e nada provoca mudanças importantes nas pesquisas de intenção de voto. Por que será que o eleitor não se move, pelo menos até o momento? Por que será que o eleitor grudou num candidato, no outro candidato, alguns pouquinhos num terceiro, alguns pouquinhos num quarto candidato, e assim ficou, né? Por que a gente não vê sobes e desces de curvas e simplesmente o que a gente escuta a Débora Alfano falar quando saem as pesquisas, e vamos ver se as próximas confirmam essa percepção, fulano variou dentro da margem de erro, Beltrano variou dentro da margem de erro, fulano subiu dentro da margem de erro. A gente não vê nada de uma mudança, sabe? Um candidato sobe 10 pontos, outro candidato cai 10 pontos. Um dobra. Bom, claro, Simone Tebet pode até dobrar, porque se ela dobrar, ainda o dobro do que ela tem é nada. Ciro Gomes, se dobrar, ainda tem alguma coisa significativa, mas ele não dobra, ele não muda, ele fica daquele tamanho, aliás, menor, é o menor tamanho que ele tem em campanhas anteriores. Por que as coisas ficam assim, imóveis por enquanto? E aí, quando você conversa com quem analisa a pesquisa, quando você conversa com cientista político, quando você conversa com os marqueteiros, que tem o desafio de tentar fazer os que estão embaixo subir, de tentar segurar os que estão lá em cima, o que você escuta? As pessoas estão mais conectadas. As pessoas já sabem aquilo que os políticos ainda querem que elas saibam, mas elas já sabem. A informação já chegou. O eleitor está mais desconfiado, o eleitor está mais impermeável. O eleitor dá uma banana para os truques de campanha. O eleitor não vai aceitar o candidato que tenta inventar um passado que não existe, nem vai aceitar o candidato que agora resolveu que vai se reinventar. Eu vou me reinventar, eu vou ser diferente. Eu era bravo, vou ficar fofo. Eu era fofo, vou ficar mais assertivo. Os espaços de manipulação diminuíram. Ficou mais difícil para o menos conhecido ficar conhecido tentando criar coisas e tentando enobrecer um passado que não tem nada de especial. Funciona para aquele que é desconhecido e que quando apresenta o teu currículo, a gente olha e fala, puxa vida, que figura interessante, eu não sabia, porque aí eu não sabia. Agora, quando o candidato ou a candidata aparece e tenta mostrar como atributos positivos coisas que não têm a menor importância, a coisa não funciona. E aí os marqueteiros quebram a cara, porque não dá mais para aqueles truques. Vamos fazer um ambiente com um escritório, atrás uns livros, uma boa camisa azul, bem passada, e ele fingindo que escreve um papel, provavelmente um grito de independência, de repente larga a caneta, que ele nunca usou, tira o óculos, que não é nem dele,
e observando bem no fundo da câmera, lê um texto que não foi ele que fez. E fala do seu compromisso com o Brasil, do seu compromisso com o Estado. Isso não vai funcionar mais. No momento em que a gente vive, as novidades eram no passado levadas, eu digo nessa época do ano, levadas pelos políticos. Eles eram os portadores das novidades. Agora, as novidades já chegaram a quem vota no momento em que os políticos vêm com o seu discursinho pronto e empacotado. Não é à toa que a gente vê o crescimento de depoimentos de programas eleitorais nas redes sociais, por enquanto, mas em breve no horário eleitoral gratuito, que imita uma entrevista, que imita um momento em que ele se apresenta e não mais aquele sistema controlado de sempre. E isso é uma coisa muito curiosa. A fabricação, a lojinha do marketing político, o pacotinho de destruição ou de construção não funciona mais como funcionou um dia. Dificilmente funcionaria o truque esfarrapado usado pela campanha da Dilma contra a Marina, dizendo que ela iria tirar a comida da mesa do trabalhador porque defendia um Banco Central independente. É um negócio tão lelé, tão sem pé nem cabeça, mas funcionou. Hoje seria mais difícil. A Carta ao Povo Brasileiro, por exemplo, que em 2002 foi fundamental para eleger o Lula, hoje seria confrontada com as incontáveis manifestações que o Lula dá todos os dias na rede social, porque tudo está sendo transmitido, tudo está sendo mostrado, tudo está sendo exibido, e diriam, mas vem cá, comparando esta carta, esta manifestação com suas manifestações cotidianas, enxergo uma diferença de discurso. Se for um discurso diferente, não vai colar. Se for um discurso igual, é desnecessário. Então, a ferramenta da reinvenção, do reposicionamento, fica muito difícil. Claro, os candidatos têm que apresentar um programa de governo, esse programa de governo pode apresentar novidades, não que essas novidades vão mudar a percepção que o eleitor tem, mas ali cabe sim, obviamente, apresentar o que fazer, o que não fazer. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, num momento em que a gente tem um monte de coisa acontecendo, por que esse monte de coisa acontecendo não modifica as pesquisas de forma brutal? Elas modificam ou podem modificar se aquilo que está acontecendo pertencer ao mundo real das pessoas. Aí sim. Aí sim. Então, o Auxílio Brasil foi para R$600, quer dizer, surgiu o Auxílio Brasil de R$600, que vai ser pago até o final do ano. Agora em agosto paga, em setembro paga, e no começo de outubro paga. Isso pode mudar? Pode mudar. Não há um cientista político que crave que não haverá mudanças. Há os que, como Antônio Lavareda, dizem que eleição não é gratidão, eleição é investimento. De forma que o eleitor não vai votar no Bolsonaro porque recebeu o Auxílio Brasil. Ele votaria ou votará no Bolsonaro olhando as vantagens de dar ao Bolsonaro mais 4 anos. Então é muito interessante ver que não mudaram só os políticos. Lembre-se, né? A eleição de 2018 como a eleição do Novo, a eleição de 2016, aliás, foi a primeira eleição, foi a eleição municipal, que foi a eleição do Novo, que elegeu prefeitos novos, com um discurso diferente, pessoas que eram de fora da política. A eleição de 2018 ainda buscou um novo, com governadores novos, e o novo meio sem muito critério, o novo por algo inédito, mas não necessariamente inovador. Agora, os valores mudaram. É novo? Eu quero saber se é melhor. Não basta ser novo. Eu não quero comprar um carro de 5 rodas, eu não quero comprar aquele negocinho, o farol agora é quadrado, antes era o farol redondo. Isso para mim não quer dizer nada. Ilumina mais. Vai me levar mais seguro para o ambiente para onde eu quero ir? Vai trabalhar a meu favor? E aí esse jogo pode mudar. Então, e isso tem mais de uma explicação. Uma das explicações é tecnológica.
é tecnológica. Até bem pouco tempo, a única ferramenta possível para os políticos se comunicarem era o horário político, para se comunicar de forma direta, rápida. E eles atualmente se comunicam por rede social. Mas também a respeito deles, as pessoas se informam com uma facilidade muito grande, muito rápido. Não adianta um candidato ficar contando que foi prefeito disso, governador daquilo, que fez isso, que fez aquilo. A pessoa vai checar, ou pode checar, como dificilmente podia fazer num passado não tão distante. Agora checa tudo rapidinho. A máquina de destruição do outro lado é a mesma coisa. Pode tentar destruir alguém que merece ser destruído porque está tentando esconder alguma coisa que essa máquina de destruição pode revelar? Pode. Mas também pode prejudicar quem tenta atacar. E isso de uma forma ainda mais devastadora para quem atacou. No passado já teve candidato que perdeu a eleição porque baixou muito o nível. Mas demora mais. Agora a coisa pode ficar mais rápida. Então, por um lado, a tecnologia cumpre um papel indiscutível. Mas tem um segundo motivo. Que é a repetição, que é a beleza da democracia. A gente está indo para a nossa 9ª eleição presidencial. 84, 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. E estamos indo para a 9ª eleição. É a 9ª vez que a gente vai atrás. Tivemos reeleição 3 vezes, estamos indo para a 4ª tentativa de reeleição. As 3 primeiras vingaram. Eu costumo dizer que a primeira não vale, porque o Fernando Henrique foi eleito para um mandato e criou a reeleição, num ambiente até controlado, porque tinha feito um trabalho muito bom na economia. A vitória dele era mais do que certa. Mas, 4ª reeleição, né? 4ª eleição com possibilidade de reeleição. E muitos erros cometidos por 2 presidentes que foram empichados, vices que assumiram, se a gente considerar a democratização, 3 vezes, né? E aí eu coloco o Sarney, porque foi no governo Sarney que a gente teve a Constituição. O governo Sarney pegou a democracia, inaugurou, digamos assim. Então nós tivemos 3 vice-presidentes. Nós tivemos 2 impeachments. E a gente tem, portanto, a oportunidade de ir testando. E aí a gente fala, puxa vida, isso que eu estou vendo agora aconteceu no ano tal. Mesmo pessoas mais jovens conseguem ou lembrar ou puxar pela memória conversando com pessoas mais velhas. Não necessariamente pessoas muito mais velhas, porque até pouco tempo atrás, para você conversar com alguém que votou mais do que você ou muito mais do que você teria que conversar com alguém que votou na eleição de 1960. Agora não, pessoas que votaram agora. Então, tem um outro momento democrático importante. E a democracia como um valor. Quanta discussão a gente está fazendo sobre democracia, coisa que a gente não fazia com tanta ênfase na última eleição, até fez um pouco, na eleição anterior e nas anteriores, muito pouco, mas muito pouco, comparado ao que a gente discute hoje. Então a gente discute o valor da democracia, a gente respira a democracia, a gente vivencia a democracia, a gente pega a experiência acumulada de várias eleições e junta com isso a tecnologia e a gente tem um novo momento eleitoral completamente diferente, com um eleitor muito mais experiente e muito mais impermeável à trucalhada que pode querer aparecer nessa eleição.